Fala galera do Mengão, eu sou Alcidon Cunha com mais um vídeo aqui muito legal, muito bacana do canal Fanático Notícias. E eu quero convidar você para estar conosco. Iremos falar aqui sobre a vitória do Mengão, muito legal ontem, você ficou muito feliz ontem à noite com a vitória do Flamengo. Iremos falar aqui também sobre a possibilidade do Rafinha estar retornando para o Flamengo. Você não escutou mal. A possibilidade do Rafinha voltar a ser jogador do Flamengo. Vamos falar também sobre o desfecho do caso Gabigol no STJD. Gabigol foi julgado hoje. Vamos ver qual foi o desfecho. Além da vitória do Flamengo sobre o Vasco de ontem, iremos falar sobre a preparação do time para o jogo de domingo contra o Bragantino, às 8h30 da noite. Mais uma decisão. Mas antes, eu peço que você que ainda não é inscrito no nosso canal, clica nesse botão e se inscreva. E não esquece de, depois de fazer a inscrição, também dar o seu joinha. E compartilha esse vídeo com amigos e familiares. Se você acionar o sino, eu te aviso toda vez que tivermos aqui um novo vídeo. Galera, o Rafinha, ele rescindiu o contrato dele com o Olympiacos da Grécia e está à disposição para a renovação de contrato com qualquer clube. O interesse do jogador é vir para o Flamengo. Inclusive, a diretoria do Flamengo já se reuniu com empresários do atleta e fizeram as primeiras tratativas. Acontece que o Rafinha só volta ao Brasil oficialmente na próxima semana. Oportunidade em que o Flamengo deverá ter uma conversa com o jogador para poder acertar alguns detalhes, como por exemplo, o que o Rafinha pretende e o que o Flamengo pretende. Acertar o interesse de ambas as partes para fazer uma renovação, uma contratação dentro do equilíbrio financeiro que o Flamengo se propõe. A renovação ou a contratação do Rafinha, ela deverá se dar, se ela se concretizar, dos mesmos padrões da que foi feita com o Diego Alves. Equilíbrio financeiro, um salário que seja compatível com a realidade do momento do Flamengo e também essa assinatura desse contrato não deverá ser superior a de um ano, tendo em vista que o Rafinha já tem 36 anos de idade. Nós acreditamos que o destino dele é de fato o Flamengo e vai estar disputando aí posição com o Isla, O Isla que tem oscilado entre boas e más atuações do Flamengo, mas também tem sido um lateral decisivo nessa arrancada para o título do Flamengo. Galera, hoje, 5 de fevereiro, teve o julgamento do Gabigol no STJD. A gente estava aqui, muito preocupado, fizemos até o último vídeo que a gente postou, foi Entra em Cena o STJD, porque a nossa preocupação era que o julgamento do Gabigol tendo sido marcado para hoje, pudesse o STJD aplicar algum gancho no Gabigol. Mas graças a Deus, graças a meu bom Deus, o Gabigol não pegou nenhum gancho, ele foi apenas advertido. Eram duas acusações, uma delas ele foi absolvido e a outra ele recebeu uma advertência. Meu bom Deus, o Gabriel Barbosa vai estar à disposição do Flamengo nessa reta final. Que ele possa ser decisivo, como ele vem sendo nos últimos jogos. Nós precisamos demais dessa dupla Gabigol e Bruno Henrique, O Gabigol, que no jogo de ontem, vamos falar, foi fundamental na construção da vitória do Flamengo, fazendo o primeiro gol. Ele que forma a dupla dos sonhos com o Bruno Henrique, cada um fez um gol ontem. Galera, com a vitória de ontem, o Flamengo que jogou ontem com o Vasco, venceu por 2-0, um jogo bom, foi um jogo bom. O Flamengo fez um primeiro tempo em que ele amassou o time do Vasco durante todos os 45 minutos. O Vasco assumiu uma postura suicida, ou seja, abriu mão de jogar, simplesmente colocou lá 10, 11 jogadores no seu campo de defesa e achou que poderia passar 45 minutos sem pegar um gol do Flamengo. Um time com um elenco altamente qualificado como é o do Flamengo. Foi muita ingenuidade, é do Vanderlei Luxemburgo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. O Flamengo que já tinha construído uma excelente oportunidade de gol numa jogada do Gabigol, Bruno Henrique para o Gabigol, e o Gabigol chutou e o goleiro do Vasco tirou, salvando o que seria o primeiro gol do Flamengo.
Mas no final do primeiro tempo, teve o pênalti do jogador do Vasco em cima do Bruno Henrique. Pênalti indiscutível em que o lateral do Vasco deveria ter sido expulso. Mas não foi expulso, o Flamengo fez 1-0. Voltou no segundo tempo. Me preocupou novamente a atuação do Flamengo, porque voltou a jogar ruim nos primeiros minutos. Permitiu um crescimento da equipe do Vasco. O Cano quase que empata a partida. E se ele empata a partida ali aos 20 minutos, o jogo poderia ter tido um desfecho diferente. Mas é graças a Deus, quando o Vasco cresceu, o Rogério Ceni começou a fazer as medidas, as mexidas, teve aquele escanteio e o Bruno Henrique cabeceou, testou forte, quase como um chute, e fez o segundo gol do Flamengo. O Bruno Henrique, que é o rei dos clássicos, ele faz gol em clássico como ninguém. O Flamengo agora fez 64 pontos e o Internacional tem 66 pontos. Estamos a apenas 2 pontos do líder. Mais do que isso, a vitória do Flamengo ontem e o empate do Internacional possibilitou ao Flamengo a condição de depender somente de si para ser campeão brasileiro. Só 2 times dependem de si mesmo. Flamengo e Internacional não dependem do tropeço de ninguém. Ganhando domingo, estaremos a 3 passos de levantar o troféu de campeão brasileiro. Nós acreditamos que domingo a gente vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Inclusive, falando aí de domingo, né, uma coisa soou e meio estranha, né? Inclusive o Rogério Ceni questionou isso na entrevista coletiva, né? Por que o Flamengo vai jogar domingo e as outras equipes vão jogar só no meio de semana? Ou seja, a rodada praticamente vai começar no meio de semana. Somente o Flamengo com o Bragantino vão jogar no domingo. Não pegou bem, porque o Flamengo vem de uma disputa, né, de campeonato, vem na reta final e os atletas eles estão bastante desgastados. E jogando na quinta, não tem por que a CBF ter marcado esse jogo para domingo. Esse jogo poderia acontecer juntamente com as demais partidas no meio de semana. Mas há mais coisas entre os clubes, né, e a CBF do que a vã filosofia, posso imaginar. Estou parafraseando aí um grande cientista que os estudantes conhecem muito. Galera, nós estamos arrancando para levantar o troféu de campeão brasileiro e essa arrancada já começou lá contra o Grêmio, depois nós tivemos a vitória contra o Sport e agora a vitória contra o Vasco. Domingo a gente vai ganhar do Bragantino e vai assumir a liderança. E nós acreditamos no meio de semana o Internacional vai tropeçar e o Flamengo vai ficar a 3 jogos. Nós acreditamos, inclusive, que o jogo contra o São Paulo vai ser só para cumprir tabela. O Flamengo já vai ser campeão brasileiro, porque o Inter vai começar a tropeçar. Nós falamos aqui que ele ia tropeçar e ele já tropeçou contra o Atlético Paranaense ontem. Vamos aguardar o desfecho dessa história. Queremos que você nos acompanhe no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, faça aí a sua inscrição, galera. Tá esperando o quê, garoto? Tá esperando o quê, garoto? Aperta o botão vermelho aí, faz a tua inscrição, dá um like e compartilha esse vídeo com amigos e familiares. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Valeu, galera do Flamengo. Valeu, Mengão.